Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas, agora com a aula de número 3. E nesta aula vamos trabalhar um artigo intitulado Dos artefatos às aldeias, os vestígios arqueológicos, como instrumentos de entendimento das formas de organização social dos povos indígenas da Amazônia. É um artigo de autoria da Juliana Salles Machado. E tal artigo tem algumas questões bastante importantes que nós vamos aqui destacar. E a primeira dessas questões diz respeito ao modelo de ocupação da Amazônia e uma dicotomia que se estabelece aí na discussão. Tá? E que dicotomia é essa? Vê bem, segundo a autora, quando se olha as populações indígenas atuais, o que se percebe é uma organização social baseada em idade e sexo. Né? E a partir disso se projeta a mesma forma de organização para as sociedades indígenas pré-colonial, né? E com relação a isso, a discussão que se estabelece é a seguinte: será que as populações indígenas que viveram nesse período pré-colonial, houve de lá até hoje uma ruptura ou uma continuidade? Aí é que está a questão. A dicotomia reside aí: ruptura ou continuidade? Há autores que vão caminhar no sentido de dizer que houve uma ruptura e vão, claro, dizer que nas sociedades nesse período pré-colonial as populações indígenas, elas tinham, inclusive considerando os cronistas das expedições espanholas e portuguesas que passaram pela Amazônia, vão dizer que eles relataram sociedades com chefias regionais, com guerras intertribais, com comércio de longa distância, fluvial, de pequena distância, mas também de sociedades que viviam na várzea e outras que viviam em terra firme, mantendo essas relações comerciais, enfim. E que vão dizer que houve uma ruptura por conta desse processo de colonização e muitas dessas sociedades acabaram se extinguindo e houve todo um processo de mudança aí. Então, uma ruptura, o que não configura, por exemplo, que tais sociedades indígenas atuais sejam as mesmas, ou a sua forma de organização seja a mesma das sociedades indígenas que viveram nesse período pré-colonial. Como houve essa ruptura e todo esse impacto, então mudanças aconteceram que acabaram acarretando esse tipo de organização social indígena atual, Outros vão dizer, não houve ruptura, é uma continuidade. As formas de organização social dos povos indígenas eram assim no período pré-colonial e continuam assim atualmente. Então veja, aí é que está a dicotomia, Quer dizer, ou ruptura ou continuidade. E o que a Juliana Salles Machado vai apontar é que é necessário resolver isso, e aí há um caminho para isso, E qual seria esse caminho? Sobretudo uma relação dialética, considerando uma longa duração, em que se observa tanto permanências quanto rupturas. E aí você tem uma tentativa de equilibrar, primeiro uma tentativa de superar essa dicotomia e depois
equilibrar e perceber essas permanências e transformações ao longo do tempo, ao longo dos diversos contextos e os seus impactos sobre as populações indígenas. Então, esse é o primeiro ponto para ser destacado. O segundo ponto é sobre a complexificação social, né? Conceitos e problemas sobre isso. E o primeiro aspecto é o seguinte: a ideia de que há um caminho unilinear, onde as sociedades simples elas vão caminhando nesse sentido unilinear até chegar a uma sociedade complexa, ou seja, do simples ao complexo, uma sociedade simples que vai evoluindo numa direção única à sociedade complexa. Isso daí também é uma dicotomia, não é? E é um problema e foi bastante criticado, porque a ideia de complexidade social, ela é sobretudo observar elementos que levem a uma hierarquização institucionalizada. Então, quando há essa hierarquização institucionalizada, você tem já algo complexo, e a partir daí níveis de complexidade que vão depender, não é, desses elementos institucionalizados. Então, por exemplo, uma chefia regional, institucionalização disso, né, do comércio, de especialização do trabalho, diferenciação social, dentre outros, institucionalizados na sociedade. Então você tem aí, né, a complexificação social presente. Então não é simplesmente algo que vai do simples ao complexo, é todo um processo que vai desencadear essa complexificação social a partir de hierarquias institucionalizadas, ou seja, de elementos que vão nesse processo e se consolidam a partir daí, tá? Isso é importante destacar também. Um outro ponto importante do texto diz respeito às categorias analíticas e os estágios culturais. Vocês lembram das nossas últimas aulas? Pois existe aquela tipologia presente no Handbook, um livro organizado pelo Stewart, né? E que tem aquela sequência de bando, tribo, cacicado, estado, né? Então são características culturais que estão demarcadas em determinadas áreas, quer dizer, aquela lógica daquela relação ambiente-cultura, né? Ou seja, em um dado ambiente você tem como resposta a esse ambiente um nível cultural específico. Nós já tratamos isso em aulas anteriores, né? E então, essa tipologia muitas vezes ela é tomada e busca-se enquadrar o registro arqueológico nela, né? Numa dessas tipologias. O que é um problema, porque você está à frente do registro arqueológico, que pode indicar uma outra coisa, um outro caminho, um outro aspecto, mas por força dessa tipologia busca-se então enquadrar esse registro arqueológico nessa tipologia. Então é como se a gente pegasse um quadro teórico e buscasse acomodar a realidade nesse quadro teórico, fazendo recortes arbitrários nessa realidade. Então, algumas pesquisas arqueológicas na região tentaram fazer isso e fizeram isso, a exemplo de Beth Miggles. Depois a gente vai aprofundar
na teoria que ela elaborou e voltar a esse ponto, tá? Mas nas aulas anteriores a gente já também dimensionou um pouco da teoria dela. O que a Juliana Salles de Machado vai apontar exatamente aí é que é necessário que o registro arqueológico seja contextualizado e que dele se parta o modelo, ou pelo menos que haja um diálogo entre essas tipologias, mas que o registro possa também, digamos assim, alterar o modelo, corrigir o modelo se esse modelo não der conta daquele registro arqueológico ou daquela realidade encontrada a partir desses vestígios, né? Então esse diálogo ele é importantíssimo, há de se considerar. Bem, gente, e um quarto ponto de respeito ao conceito de cacicado, né? Veja, há conceitos de cacicado. E aí a gente pode mencionar como primeiro conceito o conceito elaborado por Flannery e Marcus, né? Que vão dizer que cacicado são sociedades hierarquizadas, geralmente também numa sequência. Essa hierarquia se mantém a partir da hereditariedade e você tem um alcance regional, de chefias regionais. Então seria um cacicado aí presente, complexo, né? Porque há hierarquias. Mas Goldman, ele vai propor, por exemplo, subdivisões nesse cacicado. Ele vai dizer que há cacicado, mas há cacicado tradicional, há cacicado secular e estratificado. E o que vai marcar a diferença entre cada um deles? É que o tradicional, o poder estaria na mão dos religiosos. O secular, ele estaria nas mãos dos guerreiros, não dos religiosos. E o estratificado seria uma combinação entre poder espiritual, digamos assim, e o poder secular. Ele é uma combinação deles. Então veja, o cacicado e a questão do poder a partir dessas características aí mencionadas. Então você teria o cacicado tradicional, o cacicado secular e o cacicado estratificado. Robert Carneiro, mas também outros, vão propor um conceito de cacicado diferente desses dois. Um conceito de cacicado cíclico, ou seja, há vários cacicados locais que num dado momento um se sobrepõe aos outros, dominando-os e tendo influência e exercendo poder naquela região. Então você tem o nascimento, o ápice e também a queda desse cacicado, que volta a ser um cacicado local e que num dado momento e num dado tempo outro cacicado acaba também tendo um alcance maior, há uma emergência, o apogeu e a queda novamente e assim sucessivamente. Então, cacicado cíclico, para dar esse movimento. E é interessante perceber que o Flannery e o Marcus voltam propondo, né, para entender esse movimento do cacicado, a ideia de interação competitiva entre esses cacicados, né? Quer dizer, o movimento que vai gerar uma influência de um cacicado sobre os outros, mas que tem a ver com a busca de recursos, que tem a ver com a exploração do trabalho, né? Enfim, e essa interação, as guerras, e essa interação ela acaba fazendo emergir um cacicado numa dada área, com influência regional, tá certo? Esse é o quarto ponto. E para finalizar, a autora Juliana Salles de Machado, ela toca num ponto fundamental, e é uma discussão que nós vamos fazer na nossa próxima aula, que é acerca dos cacicados amazônicos, né? Então, eu quero partir desse ponto para dizer o seguinte, que na próxima aula nós vamos trabalhar os modelos de desenvolvimento cultural para a Amazônia, construídos por Beth Migas, por Donald Leitch, por Robert Carneiro, por Denise Scan, né? Traçando as características e as diferenças dos modelos construídos.
tá certo? Agora, é interessante perceber uma coisa também, que eu não havia dito na aula anterior. No texto Velho e o Novo na Arqueologia Amazônica, o Eduardo Góes Neves critica o conceito de cascado complexo. Ele vai tentar propor outra coisa na esteira de sistemas pluriétnicos regionais, né? Então ele está tentando construir algo novo e critica a ideia de cascados complexos para a Amazônia, né? Quer dizer, a utilização desse conceito de uma realidade amazônica. Mas isso também mais para frente, quando nós tratarmos desses modelos, voltamos nesse ponto para debater isso, tá? Obrigado, gente.